Olá, tudo bem? Bom dia para você. Que hoje você esteja desfrutando de um dia em que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, em que que Ele possa te dar a sua paz. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens falando sobre as bem-aventuranças. Hoje nós vamos destacar a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou em outra tradução, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Antes de começar a pensar sobre essa mensagem, eu gostaria de te convidar, a você que ainda não assistiu a introdução às bem-aventuranças. Nesse vídeo eu vou deixar a descrição do vídeo anterior, onde nós passamos algumas informações introdutórias que você vai ficar mais ambientado a respeito das bem-aventuranças. Hoje nós falaremos sobre a primeira bem-aventurança. E temos um objetivo de perceber o que significa ser pobre de espírito na língua original, né? A gente vai pensar um pouquinho também sobre o que não é ser pobre. E vamos falando ao longo dos estudos. Eu espero que esse estudo abençoe muito a sua vida, assim como tem abençoado muito a minha vida. Bom, o texto, o que a gente se surpreende nesse texto é que a primeira bem-aventurança, ela começa a falar sobre uma necessidade. Bem-aventurado significa que feliz é uma plena satisfação. Então é interessante que a primeira bem-aventurança vai tratar de uma pessoa pobre, não é? Parece um contrassenso, né? Que a felicidade está na pobreza, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Existem duas palavras que se utiliza para pobres. Existe a palavra penés, né? É uma delas, que vem de penem. É o homem que tem que trabalhar para ganhar vida. Ou seja, é aquela pessoa que se autossustenta. Ele trabalha, ganha a vida, mas ele não sobra nada para ele. É exatamente o sustento necessário, né? Então é o operário, é o homem que trabalha, mas não sobra muita coisa para ele. Ele não é rico. Tampouco ele sofre também de miséria. Não é uma pessoa miserável, é uma pessoa que consegue se manter com o fruto do seu trabalho, mas não tem riquezas, não acumula bens, né? Ganha e vive com aquilo que ganha. Existe uma outra palavra, significa, o nome é pitojóis. Essa palavra descreve, ao contrário da outra, uma pobreza absoluta, né? Daquele que está realmente numa miséria. Ela está relacionada com a ideia de agachar-se, né? De a pessoa que está encolhida, triste, naquela pobreza, ajoelhada, na posição de mendigância mesmo. Essa palavra que o texto ele vai usar para que a gente entenda a questão da pobreza espiritual. É um contrassenso. Bem-aventurado, ou seja, que feliz é aquele que é pobre, ou seja, que é muito pobre, que é miserável, que está numa condição de pedinte, que está numa condição de dependência, né? Essa é a palavra, dependência total de uma outra pessoa. Então é aqui que a gente vai entrar para entender um pouco mais essa questão do bem-aventurado o pobre, esse pobre miserável. Salmo 34:6 diz assim: Este pobre clamou, e lhe ouviu Jeová, e o livrou de todas as suas angústias. Então a ideia aí do salmo de pobre é um homem humilde, é uma pessoa que coloca toda a sua confiança em Deus, que pode suprir essa pobreza dele, essa pobreza não material, mas essa pobreza
espiritual, né? Essa vontade de... esse pobre que se humilha perante Deus, entendendo a sua condição. O necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Esse é o Salmo 9, versículo 18, que também dá essa ideia. Bem-aventurados os pobres significa bendito, feliz é o homem que tomou consciência da sua total necessidade e que colocou a sua plena confiança em Deus. Então, essa bem-aventurança quer dizer isso, exatamente isso. Mas nós vamos percorrer mais alguns caminhos para você entender melhor do que nós estamos falando aqui. Bom, quando a pessoa coloca toda a sua confiança em Deus, o que acontece? Muitas coisas, elas começam a se tornar indiferentes. Por quê? Porque sabe que a sua felicidade não está nas coisas. A sua segurança não está nas coisas que possui. Ou seja, essa pessoa sente uma profunda necessidade, né? E é a necessidade verdadeira, a necessidade que importa, que Deus é o único que pode oferecer aquilo que ele precisa. Deus é o único que pode fortalecer diante das dificuldades. Deus é o único que pode dar esperança àquele que está sem esperança. Deus é aquele que pode ajudar aquele necessitado. O pobre em espírito é o homem que se deu conta de que as coisas não significam nada. E Deus significa tudo. Essa é a pessoa pobre em espírito, que a Bíblia diz. Humilde, que se humilha, que se agacha diante de Deus e que pede por misericórdia. E pedir por misericórdia a Deus é estar na direção e no caminho certo, porque Ele é misericordioso. Deus, ele se apraz em ajudar a cada um de nós. Então, Ele é misericordioso. Então, podemos nos chegar diante de Deus com esse sentimento de pobreza espiritual para pedir por misericórdia. Mas eu quero continuar percorrendo com você aqui esse pensamento sobre pobre de espírito e pensar, em primeiro lugar, aqui o que essa bem-aventurança não significa. Tá? O que ela não significa. A gente já falou um pouquinho do significado dela, vamos falar um pouco mais, mas agora eu quero pensar com você sobre o que ela não significa. Bom, quando Jesus ele fala sobre essa bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito, ele não está querendo exaltar, né? Ele não está fazendo um elogio à pobreza material. Né? Por quê? A pobreza, ela não é boa para ninguém. Jesus ele nunca teria qualificado essa bem-aventurança na condição de quem vive numa miséria, por exemplo, numa miséria financeira, que não tem, né? Que está constantemente sendo assolado, sendo humilhado pelas pessoas, que não tem o que comer. Jesus não está exaltando essas coisas. Essa bem-aventurança não quer dizer isso. A gente precisa perceber essas coisas. Muitas vezes a gente faz essa confusão, né? Então eu tenho que ser pobre, eu tenho que ser miserável, eu não tenho o que comer, então eu sou feliz porque eu não tenho o que comer. Não, não é isso que essa bem-aventurança está querendo nos mostrar. Jesus não está enfatizando isso. A pobreza em si, ela não é um bem, né? E a riqueza também não é um mal. Ou seja, não é a condição financeira que vai delimitar o que você é espiritualmente. Então Jesus não está exaltando a pobreza financeira, mas ele está mostrando uma pobreza espiritual, uma pobreza de dependência
de Deus. Isso precisa ficar bem claro na nossa mente. Em segundo lugar, Jesus não está falando de uma pobreza que traz humildade, né? Que a pobreza econômica vai trazer humildade. Não. É bem possível que o pobre, e talvez você conheça alguém nessa condição, né? É bem possível que o pobre seja arrogante e muitos ricos que sejam benevolentes, sejam humildes, ajudem o próximo, não é? Então, ela não significa, essa bem-aventurança não significa isso. Não significa que a condição financeira traz ou não a humildade, traz ou não a dependência de Deus. Não. Tem muito pobre que não quer saber de Deus. Tem muito pobre que não quer seguir a Deus, não quer seguir a Jesus, não quer dar ouvidos aos ensinamentos de Cristo. Já tem muitos ricos, economicamente falando, que, né, são pessoas que servem a Deus, que gostam de ajudar o próximo, que amam, né, Jesus e que confiam e fazem aquilo que Jesus nos ordenou. Então, para ficar bem nítido isso, né, não é a pobreza financeira que te leva à humildade espiritual. Não. Jesus não está falando isso aqui. É importante que se diga isso. Em terceiro lugar, dentro do que essa bem-aventurança não significa, ela também não significa, Jesus aqui não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres. Em que sentido? Tá? No sentido daqueles que são espiritualmente pobres, no sentido de estar descuidado da sua vida espiritual. É nesse sentido. Não no sentido de dependência, mas no sentido de estar descuidado. Eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia, eu não estou regularmente em comunhão com meus irmãos, na igreja, nas casas, aonde, né, que a igreja somos nós, onde nós nos reunimos, aí há a comunhão, e onde estão 2 ou 3, ali Jesus está presente, porque nós precisamos ter cuidado da nossa vida espiritual. Precisamos estar em comunhão com Deus, em comunhão com os irmãos, né? Precisamos buscar as verdades de Deus que estão descritas na sua palavra. Precisamos orar por nós e uns pelos outros, interceder uns pelos outros. É isso que nós devemos fazer. Em quarto lugar, essa bem-aventurança não é uma pobreza de autoestima. Jesus não está falando das pessoas que pensam menos de si mesmos, são felizes. Ou seja, aquelas pessoas que têm... ficam se menosprezando, né? Dizendo, eu não sou, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições, eu sou... É aquela pessoa que tem baixa autoestima. Mas tão baixa que isso não faz bem a ela. A baixa autoestima, ela prejudica a pessoa. Por quê? Ela paralisa o ser humano. Então, se eu penso, se eu tenho a baixa autoestima de dizer, não, eu não vou conseguir, eu não quero, então eu não vou procurar conseguir. Eu não vou me esforçar para conseguir. E muitas vezes não é isso que a gente faz. Muitas vezes a gente fala assim, se Deus quiser, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. E aí muita coisa a gente joga na conta de Deus, quando que, na verdade, Deus está dizendo para a gente, vá em frente, eu vou com vocês, mas dê o primeiro passo, faça a parte de vocês. Então existe a parte de Deus e existe a parte nossa. E a baixa autoestima nos faz paralisar naquilo que nós precisamos fazer. E aí a coisa não acontece, porque nós deixamos de fazer aquilo que precisávamos fazer. É a nossa parte. Então Jesus aqui não está elogiando, né? Não está exaltando a baixa autoestima. Essa baixa autoestima que nos faz paralisar diante das situações, diante das pessoas, quando nós precisaríamos avançar e não conseguimos porque a baixa autoestima nos faz
ficar estagnados, né? E muitas vezes isso nos faz ficar estagnados também na fé. Quando nós paramos e dizemos, não, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo trabalhar em lugar nenhum na igreja, é impossível que alguém não consiga trabalhar em lugar nenhum no corpo de Cristo. Porque todos somos membros e comparando a um membro do corpo, todo membro tem uma função. Então essa baixa autoestima, essa bem-aventurança, não quer dizer baixa autoestima. Também não quer dizer timidez ou fraqueza. Uma timidez, e aí a gente precisa pontuar que não é uma timidez normal, né? Existem pessoas mais extrovertidas, existem pessoas mais tímidas, mais comedidas. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. É aquela timidez ou aquela fraqueza que te paralisa também, assim como a autoestima, né? Isso são características. Essas características não são boas, mas são ruins, porque nos paralisam. Porque não nos deixa avançar, assim como a autoestima também. Elas quando são levadas aos extremos, elas são males que precisam ser combatidos, né? Muitas vezes, eu posso estar falando para alguém que tem essa timidez que a paralisa, e talvez você precise de um acompanhamento. Talvez você precise não só de um acompanhamento espiritual, mas também de um acompanhamento profissional para tratar isso. Talvez tenha algo na sua vida que precisa ser tratado, até mesmo com um profissional. Bom, dito essas coisas, sobre o que essa bem-aventurança não significa, agora nós vamos passar ao que ela significa. A pobreza bem-aventurada é a do pobre em espírito, que reconhece a sua própria falta de recursos para fazer frente às exigências da vida e encontra a ajuda e a fortaleza em Deus. Então, tá vendo? Ao contrário daquelas pessoas que param diante das dificuldades da vida, esse pobre de espírito, ele reconhece a sua condição diante de Deus, mas ele age. Ele vai procurar fazer as coisas. Então, talvez algumas coisas na sua vida estejam difíceis de acontecer e precise de uma atitude sua. E aí essa pessoa, ela ora a Deus dizendo, Senhor, eu preciso que o Senhor vá comigo e eu vou realizar tudo isso. Então, uma confiança depositada em Deus que te move na direção do seu objetivo. Você não fica estagnado. Você não fica parado, você avança para aquilo que Deus, entendendo que Deus está contigo, entendendo que você é uma criatura de Deus e Deus vai estar contigo em todos os momentos. Seja na sua vida secular, na sua vida espiritual com o próprio Deus, nas decisões que você tem que tomar em família, nas questões financeiras, enfim, em todas as áreas da sua vida. Deus estará contigo. Bem-aventurado é você, quando pensa dessa forma, quando coloca Deus à frente e age. A segunda verdade sobre essa bem-aventurança, né, o que ela significa, o que ela é que ser pobre de espírito é a base, é o entendimento que ser pobre de espírito é a base para outras virtudes. É interessante que Jesus ele começa com essa questão, né? Pobre de espírito. Ele poderia começar, por exemplo, com mansidão, mas ele começa com pobre de espírito porque é um entendimento de que é uma escada, e esse é o primeiro degrau. Não dá para você se encher de algo, não dá para você encher de algo quando você já está cheio de si mesmo, né? Entendendo que você é uma pessoa, que você não é uma pessoa humilde, você está cheia de si mesmo. E aí você não consegue se encher mais. Você não tem como se encher de Deus. E aí você já é autossuficiente, né? Então, cuidado com isso. Essa bem-aventurança, precisamos entender que, através dessa bem-aventurança, a gente precisa se esvaziar do nosso eu
para sermos cheios de Deus. Enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente não se esvaziar daquilo que a gente acha que tem demais, ou acha que é autossuficiente naquilo que a gente faz, não, eu sou muito bom disso e nisso eu nem preciso de Deus para fazer. É aí que está o problema. Essa autossuficiência que exclui Deus da sua vida. Esse é o grande problema. Né? Essa virtude é uma virtude raiz. Né? É ela que começa ali, é o primeiro degrau de uma escada. Por isso Jesus a pronuncia primeiro. É interessante pensar que uma pessoa ela não pode, né, chorar pelos seus pecados até saber que não tem méritos diante de Deus. Bom, eu sou um pecador, eu preciso de Deus para me perdoar. Então, se eu for autossuficiente em entender, né, e infelizmente a gente vê por aí muitas pessoas dizendo que nós não temos pecado, né? E eu quero dizer para vocês aqui que isso é uma heresia, isso é uma mentira do diabo, um engano. Nós continuamos pecando sim, nós continuamos pecadores sim. Só diante dessa visão, só diante dessa constatação, nós podemos nos aproximar de Deus e falar para Ele, Senhor, me ajuda na minha dificuldade, na minha debilidade. Né? E Deus com certeza irá nos ajudar. Continuando aqui, o terceiro ponto do que significa essa bem-aventurança, ser pobre de espírito, e eu vou dar alguns exemplos aqui. Ser pobre de espírito é falar como o publicano falou naquela passagem. Senhor, compadece-te de mim, um pecador. Ou seja, é se humilhar, é reconhecer o seu estado diante de Deus. João Calvino disse, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Então você se reduz. E essa relação é uma relação diante de Deus. É isso que a gente precisa ficar bem nítido aqui. Essa relação é uma relação diante da majestade de Deus. Então você se reduz, se coloca na posição de servo e fala, Senhor, sem ti eu não consigo. Então é uma dependência de Deus. Moisés falou o seguinte, Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Então Moisés colocou a sua dificuldade diante de Deus, Deus o ajudou e ele foi. E ele vai até o Egito para livrar o povo de Deus daquela condição de escravos, para libertar o povo da escravidão do Egito. Pedro disse, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Então Pedro entende a condição de Cristo, santo, perfeito, e entende a sua condição de pecador. Então ele fala, eu não sou digno nem de estar perto de ti, então afasta-te de mim, pecador. Então reconhecimento da sua condição perante a condição soberana de Deus. Paulo clamou assim, miserável homem que sou. Então todos eles entenderam que ser pobre de espírito é como você entender que você tem feridas, que você tem traumas, que você tem dificuldades e colocar isso diante de Deus. Então é expor as suas feridas ao divino mestre, ao divino médico, melhor dizendo. É aquele que vai poder curar as suas feridas, é aquele que vai poder te ajudar, né, para que você consiga permanecer, para que você consiga continuar a vida e principalmente na direção dele, em comunhão com ele, fazendo a vontade dele. Ainda que em alguns momentos essa ferida possa doer, mas ele, como médico dos médicos, pode colocar um bálsamo, pode te ajudar a continuar mesmo com a ferida aberta, muitas vezes. Bom, o quarto ponto aqui
do que significa essa bem-aventurança, significa que ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. E aí, novamente, a gente volta àquele contrassenso, né? A riqueza de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres de espírito. Existem pessoas que pensam que ser ricos, né, é ter contas bancárias polposas, né, cheias. Mas os que são pobres de espírito, esses, na verdade, são de fato ricos. Porque, coitado daqueles que pensam que são ricos, porque na verdade são pobres diante de Deus. O rico financeiramente, perceba o que eu vou falar, o rico financeiramente, que não dá lugar a Deus na sua vida, mas somente as riquezas, né, fato justificável aí, aquela passagem do jovem rico, que Jesus falou, vai, vende tudo que tem, mas ele era tão apegado às riquezas que ele não seguiu a Jesus. Então é esse tipo de rico que Jesus vai condenar e vai dizer, olha, quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. É esse estilo. Então, quando você é pobre de espírito, você é rico diante de Deus. Porque você vai herdar o reino celestial. Essa que é a grande questão, essa que é a grande sacada do Evangelho. Quem é pobre de espírito, quem se humilha, ele pode ser rico financeiramente, mas se ele é pobre de espírito, se ele se humilha perante Deus, ele vai ser rico diante de Deus. 2 exemplos para a gente citar aqui são a igreja de Laodiceia. Jesus diz, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, uma igreja que se considerava pobre, uma igreja que se considerava rica, Jesus disse que ela era pobre diante dele. Mas a igreja de Esmirna, ele vai falar assim, conheço a tua pobreza, mas és rica. Olha que coisa legal. Esse texto está lá em Apocalipse 2:9 e o texto anterior, de Laodiceia, está em Apocalipse 3:17. Então, estes pobres são aqueles que possuem pouco ou muito, não importa, têm consciência do seu próprio vazio espiritual, que sem Deus, é aquele vazio que a gente sempre exemplifica, né? Todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, e só Deus pode encaixar ali, preencher aquele vazio. Jesus vai dizer que a esses pobres pertence o reino dos céus. Na oração do Pai Nosso, nós lemos assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino dos céus é uma sociedade na qual a vontade de Deus se faz na terra do mesmo modo que no céu. Significa que somente aquele que faz a vontade de Deus na terra é cidadão do céu. Então, se eu faço a vontade de Deus aqui, quando reconheço a minha impotência e exalto o nome do meu Criador e faço a vontade dele, coloco a minha total confiança nele, aí a vontade de Deus está sendo feita aqui na terra, como é no céu, através de mim e de você. Para finalizarmos, algumas perguntas para a gente meditar. Temos andado de modo digno do reino? Ou seja, temos feito aquilo que realmente Deus requer de nós? Temos resplandecido a glória de Deus nesse mundo? Com o que fazemos, com o que praticamos, com quem somos? Temos tido um coração vazio de vaidade, de soberba, de autossuficiência, de querer ser mais do que o meu irmão, criado também à imagem e semelhança de Deus. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele está numa condição miserável, e aí eu estou falando na condição física mesmo, financeira, terrena. Não importa a condição que o meu irmão viva nesse mundo, será que eu tenho tido sabedoria para lidar com ele? Será que eu tenho tido humildade para lidar com essas pessoas? Não tenho sido vaidoso, não tenho menosprezado essas pessoas? Coisas que a gente precisa pensar. Estamos sedentos?
das coisas celestiais? Estamos sedentos que Jesus volte para nos levar e para sermos ricos com Ele, rico em graça, e termos a plena satisfação que só com Ele poderemos ter? No tempo de Cristo, quem entrou no reino não foram os ricos em méritos, em situação financeira. Não foram os zelotes, os sacerdotes, né, que sonhavam com o estabelecimento de um reino com sangue e espada, por exemplo. Mas quem entrou no reino de Jesus foram os publicanos, foram as prostitutas. E eles, para aquela época, eram considerados o refúgio da sociedade humana. Eles eram a classe mais repudiada pelos líderes religiosos da época, que os consideravam como praticamente nada. E nós? Temos agido da mesma forma? Temos considerado as pessoas pelo que elas têm e não pelo que elas são? A primeira bem-aventurança, ela significa: quão feliz é o homem que se deu conta da sua total incapacidade de ser feliz sozinho e pôs toda a sua confiança em Deus, pois somente assim poderá se tornar um cidadão dos céus. Guarde isso no seu coração. E a pergunta final é: você já abriu mão de tudo para se derramar aos pés de Cristo? Se não, está esperando o quê? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.